Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu vou começar essa edição falando de economia. Olha só, a taxa de desemprego no Brasil ficou estável em abril e fechou o trimestre em 8,5%. Esse é o menor índice para o período desde 2015. O número de brasileiros desempregados no trimestre encerrado em abril foi de 9 milhões e 100 mil. 100 mil pessoas a mais do que no trimestre anterior. Os dados foram divulgados pela pesquisa PNAD contínua do IBGE. O Instituto classificou o cenário como de estabilidade. A taxa de desemprego no país ficou em 8,5% no trimestre. E esse é o menor índice desde abril de 2015, quando ficou em 8,1%. Na comparação com o mesmo período em 2022, houve queda de 2 pontos percentuais. Os resultados da PNAD contínua para abril também mostraram que o número de empregados sem carteira assinada no setor privado recuou 2,9% em relação ao trimestre terminado em janeiro, ficando em 12 milhões e 700 mil. O contingente de trabalhadores domésticos também recuou, diminuiu 3,2% e chegou a 5 milhões e 700 mil pessoas. O rendimento médio também ficou estável. Em média, um trabalhador do país ganhou R$ 2.891 no trimestre, mas na comparação anual houve um aumento de 7,5%. Olha, eu falo de educação agora, apenas 4 em cada 10 crianças do segundo ano do ensino fundamental são alfabetizadas. É o que mostra uma pesquisa inédita do Ministério da Educação. Os dados foram apresentados nesta quarta-feira em Brasília durante um evento com o ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, Manuel Palácios. Apenas 4 em cada 10 crianças do segundo ano do ensino fundamental estavam alfabetizadas no país em 2021. A pesquisa chamada Alfabetiza Brasil, do Ministério da Educação, é inédita no país. O levantamento mostrou ainda uma queda na porcentagem de alfabetização infantil em comparação com 2019, quando mais de 6 crianças em cada 10 eram consideradas alfabetizadas. Para chegar ao resultado da pesquisa, o INEP consultou professoras de alfabetização e especialistas da área para compor a definição de alfabetização. Foram consideradas habilidades básicas de leitura e de escrita, que também são padrão de estados e municípios. O assunto agora é política. A Câmara aprovou o Marco Temporal, projeto que limita a demarcação de terras indígenas. O resultado representou uma vitória da bancada ruralista contra a agenda ambiental do governo Lula. O Marco Temporal das Terras Indígenas foi aprovado por 283 votos contra 155. O texto base estabelece que as terras reservadas às comunidades indígenas devem se restringir àquelas ocupadas por indígenas desde 1988, ano da promulgação da Constituição. O projeto, que ainda será submetido ao voto do Senado, foi promovido por deputados simpatizantes do agronegócio e outros grupos de oposição. O texto representa um revés para as promessas ambientais do presidente Lula. Segundo cientistas, a demarcação de terras indígenas é uma barreira fundamental para o avanço do desmatamento na Amazônia. As comunidades indígenas rejeitam o projeto, argumentando que têm direito aos seus territórios originais, independentemente da ocupação em 1988. Há um total de 764 territórios indígenas no Brasil, mas cerca de um terço deles ainda não foi demarcado, segundo dados da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Lula reconheceu 6 novos territórios em abril, os primeiros em 5 anos, após uma paralisação do processo durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. E eu falo da guerra na Ucrânia. A quarta-feira registra mais um capítulo da guerra de drones, que marca o deslocamento do conflito de Kiev para Moscou. E desta vez, refinarias russas foram alvos dos ataques. As 2 refinarias de petróleo atingidas pelos drones ficam a poucos quilômetros dos maiores terminais de exportação de petróleo da Rússia.
O ataque à refinaria Fisk, na região de Krasnodar, chegou inclusive a causar um incêndio que foi posteriormente extinto. No campo diplomático, a guerra de narrativas continua. A Rússia acusa a Ucrânia, que não assume a autoria do lançamento. Mas é importante lembrar que Kiev quase nunca assume publicamente a responsabilidade por ataques em território russo ou controlado por russos. A refinaria Fisk fica a 80 quilômetros a leste do porto na região do Mar Negro, que é um dos mais importantes portais de exportação de petróleo da Rússia. A planta pode processar cerca de 44 milhões de barris de petróleo por ano. O outro drone caiu na refinaria de Lisk, que fica a cerca de 64 quilômetros a leste de Novorossiysk. E segundo o site da refinaria, suas 5 unidades de processamento têm capacidade combinada de 3 milhões de toneladas por ano. Essa não é a primeira vez que refinarias russas entram na mira dos bombardeios. Todo o país tem sido frequentemente atacado com a ajuda dessa tecnologia desde o início do conflito, que o Kremlin costuma chamar de Operação Militar Especial na Ucrânia, em fevereiro de 2022. E a Coreia do Norte finalmente disparou o satélite de reconhecimento militar, aquele com finalidade de espionar os Estados Unidos. E isso levou autoridades sul-coreanas e japonesas a emitirem de forma incorreta alertas, preparando a população para uma possível evacuação. O foguete que o transportava caiu no mar sem alcançar o seu objetivo, após uma falha técnica. De acordo com a agência oficial de notícias, KCNA, o satélite perdeu o impulso devido ao arranque irregular do motor. Logo pela manhã, quando anunciado o lançamento, a Coreia do Sul e o Japão chegaram a emitir alertas, pedindo aos cidadãos que se preparassem para uma possível evacuação. O Ministério do Interior informou que a mensagem foi enviada por engano. A Coreia do Norte afirmou que seu satélite número 1 para reconhecimento militar é para enfrentar o que considera ações militares perigosas dos Estados Unidos. E olha só essa história, um bombeiro fez o parto da própria filha e dentro de um carro em Águas Claras, Minas Gerais. Vamos ver como é que foi? Segurando o dedo do pai, Rebeca nem imagina a história que vai ter para contar daqui a alguns anos. Isso porque ela não nasceu em hospital, como quase todas as crianças, mas sim na esquina da casa dela, na cidade de Águas Claras, em Minas Gerais. A família tinha acabado de sair do estacionamento, quando a apressada Rebeca veio ao mundo. O responsável pelo parto, seu pai, que é bombeiro militar. O Rafael já trabalha há 13 anos na corporação e tinha passado por diversas situações que exigiram coragem. Porém, nenhuma igual a essa. Ele nunca tinha realizado um parto na vida. Nós tínhamos o parto todo planejado. A gente estava acompanhado com uma equipe profissional, composta por doula, por enfermeira. E a gente acreditou que aquele era o melhor horário, o melhor momento para poder ir ao hospital, uma vez que o parto já havia iniciado. Só que quando a gente chegou na garagem do prédio, a gente notou que as coisas não estavam correndo conforme planejado. Ainda assim eu falei, não, vamos tentar esticar e chegar ao hospital. Porém, ao sair do prédio, ali no meio da rua, a Rebequinha falou, eu quero nascer aqui mesmo. E com tão pouco tempo de vida, filha e pai já são bastante apegados. No berçário, a menina não larga a mão dele, a mesma que trouxe ela ao mundo. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!